pessoal, tudo bem com vocês? Sejam novamente muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Palavrão. Antes que eu me esqueça, eu peço que você se inscreva no canal, se você não é inscrito, que você ative o sininho das notificações e deixe o seu like no vídeo, beleza? Então vamos para mais um, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o grande livramento e uma fé ignóbil, ou seja, uma fé fraca, uma fé sem valor. Nós vamos citar uma passagem de Atos, onde mostra um grande livramento e um grande servo de Deus teve e que nos ensina grandes e grandes coisas através disso. Tudo bem? Então, antes de mais nada, vamos à palavra de Deus. Atos 12, 5-10. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E por fim Atos 12, de 12 a 16. E, considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de si. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Olha que passagem maravilhosa que nós lemos. Nós lemos um grande livramento do grande apóstolo Pedro, um apóstolo escolhido a dedo pelo Senhor Jesus Cristo. E Pedro, por pregar o evangelho, o que ele recebia? Ele recebia açoites e prisão. Meu amado e minha amada, era essa a recompensa naquele tempo, antes da nova aliança, de quem pregava ao Senhor Jesus Cristo. Eles eram presos, acorrentados, açoitados, apedrejados. Essa era a recompensa desses grandes homens de Deus. Nós não fazemos absolutamente nada pelo Evangelho de Cristo. Não chegamos à unha do que esses homens, os apóstolos, fizeram pelo Evangelho de Jesus. Então, a partir daí, nós temos que ter uma consciência de que nós devemos fazer muito mais pelo reino de Deus, porque nós não somos melhores do que eles. A mesma redenção que nós temos, eles também tiveram, mas eles foram os precursores. Nós só estamos aqui hoje, conhecendo o Evangelho de Cristo, porque Deus levantou-os, e também o grande apóstolo Paulo dos gentios, nós. Por isso que nós estamos aqui hoje pregando o Evangelho de Cristo. E a recompensa era essa: prisões, açoites. E Pedro estava ali preso nessa prisão, muito bem guardado. E Pedro estava ali aprisionado, com cadeias em suas mãos, acorrentado, lá no fundo da prisão. E ele dormia. Pedro não estava preocupado com o que ia acontecer com a sua vida. Pedro não estava aflito, Pedro não estava ansioso. Pedro estava dormindo, em um sono profundo, porque diz a palavra de Deus, como nós vemos, que o anjo teve que acordá-lo. E ele não sabia se aquilo era um sonho ou se era real. E diz que ele ia andando e as portas das cadeias iam se abrindo. E Pedro ia passando ali com o anjo.
até que chegou na porta de ferro, a porta central, ela se abriu e simplesmente Pedro saiu e foi lá na casa de Maria. E Pedro, batendo na porta, pediu que entrasse. E a menininha que ouviu, Rod, foi lá dizer aos irmãos que estavam orando em vigília por Pedro: olha, Pedro está aqui. E o que eles falaram? Você está louca, você está fora de si, é o anjo dele que está aí. E Pedro, insistindo, bateram na porta, eles abriram e se espantaram. E esse é o tema do nosso vídeo de hoje: o grande livramento e a fé ignóbil. A fé que esses homens tinham, mesmo em uma época onde os sinais de Cristo, os milagres de Jesus e os milagres feitos pelos próprios apóstolos eram evidentes a todo local, essas pessoas não tinham sequer a fé para acreditar que Deus livraria Pedro, conforme a própria oração que eles estavam fazendo. Eles chamaram a pobre menininha de louca, que ela estava fora de si. Não acreditaram que a sua oração, que eles estavam pedindo a Deus pelo livramento de Pedro, tinha sido ouvida. Que tremenda falta de fé, que tremenda falta de consideração pelo reino de Deus. Eu penso que aqueles irmãos ali, eles tinham muito mais obrigação de saber que aquilo era real do que nós, que nunca vimos um milagre de Deus. Nós vemos um milagre de Deus em nossas vidas, a nossa transformação dia a dia, os nossos recursos sendo providos totalmente pelo Deus maravilhoso. Esses são os milagres que nós vemos, nós sentimos a presença de Deus. Mas milagres escandalosos, se eu posso dizer assim, como eles vivenciaram, curas milagrosas, pessoas ali cegas tendo os olhos abertos, pessoas aleijadas imediatamente se voltando a andar. Diz que a própria sombra de Pedro curava as pessoas. Então olha quantos milagres os apóstolos estavam fazendo pelo nome de Jesus. E essas pessoas ali orando para que Pedro fosse libertado, não acreditaram e se espantaram quando viram Pedro. Isso tem uma grande relevância para nós, meu amado e minha amada. Quando você orar por algo para Deus, creia que você vai receber. Você está pedindo um livramento, você está pedindo uma bênção para o Senhor, creia que você vai receber, porque nós já recebemos todas as coisas quando o Senhor Jesus Cristo se entregou por nós e foi ressuscitado por Deus. A nova aliança, o Evangelho da Graça, ele nos traz tudo aquilo em que nós desejamos, mas não o que nós desejamos para o nosso bem, e sim para o reino de Deus. Porque Deus, ele vai te manter, ele vai te prosperar, ele vai te dar saúde, ele vai te dar alimento, ele vai te dar uma moradia. Deus não vai te dar uma Ferrari, uma Lamborghini, isso ele não vai dar, porque você não precisa disso para você viver para ele. Portanto, quando orar pedindo algo a Deus, orar abençoando alguém, creia que você recebe isso. Não seja igual a esses homens que, envolto a muitos e muitos milagres, como eu citei, não creram que Deus fosse capaz de libertar Pedro da prisão da forma espantosa como ele foi liberto. Seja um crente, tanto em Cristo como no que você mesmo pede a Deus, naquilo que você mesmo ora a Deus. Seja um crente, mostre ao Senhor Deus que você crê naquilo que o Senhor Jesus Cristo disse. Jesus disse: tudo que pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vos concederá. Mas para isso nós temos que crer, porque a fé que é a força motriz de tudo isso que nos sustenta, tudo isso que é dito na Bíblia, é tudo feito através da fé. E fé em quem? Fé no Senhor Jesus Cristo. É assim que nós adoramos ao nosso Deus maravilhoso. É assim que nós podemos pregar, mostrar a outras pessoas, através da nossa vida, da nossa conduta, da nossa fé, das nossas obras, que realmente nós somos os crentes em Cristo, que nós somos sal e luz nesse mundo. Não seja um descrente, como aquelas pessoas que estavam orando em uma vigília da noite e não creram quando o milagre veio. Seja um verdadeiro adorador a Deus, um verdadeiro adorador, crendo em Jesus Cristo.
e nas palavras que Ele mesmo disse, como eu citei agora há pouco. Amém? Que Deus te abençoe, que você seja muito feliz, que Deus te dê saúde, que Deus te dê paz, que Deus te dê abundância em tudo. Eu declaro isso na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E até o próximo vídeo, conforme a sua vontade. Amém?